Vamos iniciar nossa aula e hoje falaremos sobre a fórmula de Bhaskara. Vamos falar um pouquinho sobre a definição, um pouco sobre a equação de segundo grau, a definição de delta e resolução de exercícios. A fórmula de Bhaskara é um dos métodos mais conhecidos para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. O nome da fórmula de Bhaskara foi criado para homenagear o matemático Bhaskaracarya. Ele foi um matemático, professor, astrólogo e astrônomo indiano, considerado o mais importante matemático do século XII e o último matemático medieval importante da Índia. Resolver uma equação de segundo grau é encontrar os valores de x, ou da incógnita proposta, que fazem com que essa equação seja igual a zero. Ou seja, para a gente resolver a nossa equação de segundo grau, sempre teremos que igualar a zero e vamos descobrir sempre o valor da nossa incógnita, que geralmente é definida por x, mas pode ser representado por qualquer outra letra. A equação de segundo grau são equações definidas por polinômios de grau 2. A equação de segundo grau é representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde as minhas letras a, b e c representam números conhecidos na nossa equação, que são os nossos coeficientes. Um exemplo aqui é o x ao quadrado mais 12x menos 13 igual a zero, onde o meu a, que é a nossa incógnita, a primeira incógnita, vai ser igual a 1, que está acompanhando o meu x ao quadrado. Quando não temos nada acompanhando, sabemos que é 1. E o meu b, que vai ser o 12, que está acompanhando o meu x, e o meu c, que é menos 13. Mais um exemplo, 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero, onde o meu a vale 3, porque está acompanhando o meu x ao quadrado, o meu b vale 4, que está acompanhando o meu x, e o meu c, que é 1. A fórmula de Bhaskara é definida por x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. E o meu delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. E para ficar mais fácil nessa equação, ou simplificar a nossa equação, a gente pode fazer a junção dessas duas fórmulas, que ficaria x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta. O que é o nosso delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Nossa definição de delta. Delta recebe esse nome pelo fato de discriminar os resultados de uma equação da seguinte maneira. Quando o meu delta é menor que zero, então a nossa equação não possui resultados reais. Quando o delta é igual a zero, então a equação possui apenas um resultado real ou dois resultados iguais. Essas duas afirmações são equivalentes. E o nosso delta é maior que zero, então a equação possui dois resultados distintos. Na fórmula de Bhaskara existe um sinal positivo e outro negativo. Esse sinal indica que devem ser realizados dois cálculos. Aqui é a nossa fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vezes 2a. E aqui a gente está falando sobre o nosso sinal, onde ele é positivo e negativo. Por esse motivo, vamos ter dois valores para a nossa incógnita, que geralmente chamamos de x' e x2', ou x1 e x2. O nosso x' vai ser igual a menos b, e vamos utilizar primeiro o nosso sinal positivo da nossa equação, mais a raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. E o nosso x2', ou x2, que é menos b, menos, que é o nosso segundo sinal, raiz de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a. Agora vamos resolver alguns exercícios para fixar melhor o nosso conteúdo de resolução de fórmula de Bhaskara. Encontre as raízes da equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Primeiro, vamos encontrar os nossos coeficientes, que é as nossas letras a, b e c. Aqui o nosso coeficiente a é o que está acompanhando o nosso x ao quadrado, que é 1, como não está mostrando nada que é 1. O nosso b é menos 5, porque temos que levar em consideração o sinal. E o nosso c, que é 6. Como ele está positivo, não precisa colocar o sinal de positivo aqui. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. O nosso delta vai ser igual a b ao quadrado. O que é o nosso b ao quadrado? É 5 é o nosso b, eleva ao quadrado, menos o nosso 4, que é da nossa formulazinha de delta, vezes 1, que é o nosso a, e vezes o 6, que é o nosso c.
Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, contra entre parênteses, fica o nosso sinal positivo, fica 25 menos 4 vezes 1 vezes 6, que vai ficar 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24. 25 menos 24, então o nosso delta vai ser igual a 1. E agora a gente joga na nossa formulazinha para achar nossas incógnitas, o nosso valor de x. O meu x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, o nosso x será menos o b, que tem sinal negativo, então a gente tem que colocar o nosso sinal negativo aqui novamente. O menos é da nossa fórmula, então vai ficar menos 5, que é o nosso b, mais ou menos a raiz de delta, que encontramos aqui, que é 1, sobre 2a. O nosso 2 é a nossa fórmula e o a vale 1, então vai ficar 2 vezes 1. Então vai ficar x igual 5 mais ou menos 1 dividido por 2. O nosso x', que é a nossa primeira incógnita, vai ficar 5 mais, com o nosso sinal positivo, 1 dividido por 2. Vai ficar 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E a nossa segunda incógnita, ou o nosso x2, vai ficar x igual 5 menos 1 sobre 2. Que vai ficar 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, os nossos valores, as nossas raízes dessa equação, vai ficar 3 e 2. Mais uma questãozinha. Resolva a equação x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. Onde os nossos coeficientes, o a vale 1, que é o que está acompanhando o nosso x ao quadrado. O b, menos 4, porque temos que sempre levar em consideração o nosso sinal. E o nosso c, que vale 4 positivo. Não precisamos colocar aqui, mas sabemos que temos um sinal positivo aqui. Então, jogamos a nossa formulazinha de delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o nosso delta será, o b ao quadrado é menos 4 ao quadrado, menos 4 da nossa formulazinha, vezes a, que é 1, vezes o meu c, que vale 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, vai ficar igual a 8, porque aqui está entre parênteses. E menos 4 vezes 4 também dá 8, então vai ficar 8 menos 8, que vai ser igual a 0. Vamos jogar na nossa formulazinha para descobrir o nosso valor de x. Então, o nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, o nosso x será menos o menos b, menos 4, que é o nosso valor de b, que ele me deu aqui na equação, mais ou menos raiz de 0, que é o nosso delta, sobre 2a. 2 vezes 1. 2 é a nossa fórmula e 1, que é o nosso a, que ele nos deu na equação. Então, o nosso x será 4, porque ficou aqui sinal negativo vezes o nosso sinal negativo dá positivo, então fica 4 positivo, mais ou menos a raiz de 0, sabemos que é 0, dividido por 2. E vai ficar 4, mais 0 vai ficar 4, dividido por 2, que vai ser igual a 2, o nosso x' ou x1. E o nosso x2' vai ficar 4 menos 0 dividido por 2, que sabemos também que 4 menos 0 é 0, dividido por 2 vai ser igual a 2. Então, nesse caso aqui, é o caso quando o nosso delta tem um sinal, quando delta é igual a 0, sabemos que a nossa equação terá o mesmo valor. As nossas duas incógnitas terão o mesmo valor, tanto o x' quanto o x2'. Existe ou não existe solução real para a equação? Vamos para a nossa terceira questãozinha. X ao quadrado mais x mais 10 igual a 0. Aqui o nosso a, que é o nosso coeficiente, vai ser igual a 1. O nosso b também vale 1. E o nosso c igual a 10. Então, vamos já na nossa formulazinha de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, onde o nosso delta será b ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 da nossa formulazinha, vezes 1, que é o nosso a, e vezes c, que é 10. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. Então, vai ficar 1 menos 40, que vai ser igual a menos 39. Então, o nosso delta não vai possuir valores reais para a nossa solução.
pois o nosso delta será negativo. Então, vamos para mais uma questão, a questãozinha 4. Calcule as raízes da equação 2x² menos 16x menos 18 igual a zero. Vamos achar os nossos coeficientes. O nosso A vale 2, que é o número que está acompanhando o nosso x². O nosso B, menos 16, porque é o que está acompanhando o nosso x. E o nosso C, menos 18. Lembrando que sempre temos que levar em consideração os nossos sinais. Vamos jogar na nossa formulazinha. Delta é igual a B² menos 4AC, onde o meu delta vai ficar igual B² menos 16ao² menos 4 da nossa formulazinha de delta, vezes 2, que é o nosso A, e vezes menos 18, que é o nosso C. Então, vai ficar 16ao² ou menos 16 entre parênteses ao quadrado, vai ficar sinal positivo. Então, vai ficar 256 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 18 dá 144. Como temos um sinal negativo com outro sinal negativo, então, multiplicando os dois sinais, a regrinha do jogo de sinal, vai ficar positivo. Ou seja, 256 mais 144, que vai ficar igual, a nosso delta igual a 400. O nosso x, vamos descobrir a nossa incógnita, que vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, que no caso aqui é a nossa raiz da função que a gente está procurando, querendo achar. O nosso x vai ser igual a menos 16, que foi o nosso b, mais ou menos a raiz de delta, que foi 400, que foi o que a gente encontrou na questão, dividido por 2 vezes o nosso a, que também foi 2. Então, vai ficar x igual a 16, porque sinal negativo vezes o nosso sinal negativo que está aqui dentro do parêntese, fica positivo. Mais ou menos raiz de 400. Nossa raiz de 400 vai ser igual a 20. Então, vai ficar 16 mais ou menos 20, dividido por 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, vai ficar o nosso x', que é a nossa primeira raiz da equação, vai ficar 16 mais, usando nosso primeiro sinal, de 20 dividido por 4. 16 mais 20, 36, dividido por 4, que vai ser igual a 9, a nossa primeira solução. E o nosso x', ou o nosso x2, que é 16 menos 20 dividido por 4, ou seja, 16 menos 20 dá menos 4 dividido por 4. E nosso x' vai ser igual a menos 4 dividido por 4, que vai ser igual a menos 1. Portanto, as nossas raízes da nossa equação, 2x² menos 16x menos 18 igual a 0, vai ser 9 e menos 1. Aqui é mais uma questãozinha, onde ele me dá algumas alternativas. Dada a equação menos x² menos 4x mais 5 igual a 0, podemos afirmar que o conjunto de soluções dessa equação é: letra A, x' igual a 2 e x2' igual a menos 1. Letra B, x' igual a menos 10 e x2' igual a menos 1. Letra C, x' igual a menos 5 e x2' igual a 1. Letra D, x' igual a 5 e x2' igual a 1. Letra E, x' igual a 6 e x2' igual a menos 6. O nosso A vai ser menos 1, porque aqui o nosso sinal está negativo, então sabemos que tem 1 aqui. O nosso B vai ser menos 4, porque está acompanhando o nosso x. E o nosso C vale 5. Vamos jogar a nossa formulazinha de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. O nosso B é menos 4 ao quadrado, da nossa formulazinha ao quadrado, menos 4 da nossa fórmula de delta, vezes A, que é 1, vezes o nosso C, que é 5. O nosso delta, então, vai ficar 16, que é 4 ao quadrado, ou menos 4, entre parênteses ao quadrado, que fica positivo, 16, mais 4 vezes 5. Por que 4 vezes mais aqui? Porque multiplicando, fazendo nosso joguinho de sinal. Menos multiplicado por menos, então vai dar mais. Então vai ficar 4 vezes 1 vezes 5. Então vai ficar 4 vezes 5, 20. 16 mais 20, que o nosso delta vai ser igual a 36.
O nosso x, vamos usar o menos b mais ou menos raiz de delta, que é a nossa formulazinha, sobre 2a, em que o nosso x vai ser igual a menos o b, que também tem o sinal negativo, que é menos 4, mais ou menos raiz de delta, que foi 36, sobre 2a. O nosso 2 da nossa fórmula, vezes a, que é menos 1. Vamos ficar então com x igual a 4, pois o sinal negativo, multiplicando com o nosso sinal negativo, fica positivo, então vai ficar 4, mais ou menos a raiz de 36, que é 6, dividido por 2, vezes menos 1, que vai ficar menos 2. Então, nosso x' vai ficar 4, mais, usar primeiro o nosso primeiro jogo de sinal positivo, 4 mais 6, dividido por menos 2. 4 mais 6, 10, dividido por menos 2, que vai ficar menos 5. E o nosso x duas linhas, que vai ficar igual a 4 menos o 6, que é o nosso delta, a raiz de delta, dividido por menos 2. 4 menos 6, menos 2, dividido por menos 2, 1. Então, as nossas soluções dessa equação, as nossas raízes, é menos 5 e 1. Que ele me perguntou lá na nossa questão. Então, aqui vai ficar a letra C, menos 5 e 1. Mais uma questãozinha. Resolve a equação 3x ao quadrado menos 16x mais 12 igual a 0. Onde o meu a, que é o nosso coeficiente, vale 3, está acompanhando o nosso x ao quadrado. O nosso b, menos 15, que está acompanhando o nosso x. E o nosso c vale 12. Jogamos a nossa formulazinha de delta, b ao quadrado menos 4ac, onde o nosso b é menos 15 ao quadrado da nossa fórmula, menos 4, que é da nossa fórmula, vezes 3, que é o nosso a, e vezes 12, que é o nosso c. Então, vai ficar 15 ao quadrado, 225, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 12, 144. 225 menos 144, que vai ser igual a 81. Então, o nosso x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Como vai ficar? X igual a menos b, que ele me deu o b menos 15, tá? Vai ficar menos 15, mais ou menos raiz de 81, que foi o nosso delta que encontramos, sobre 2 vezes o a, que foi 3. Então, vai ficar x igual a 15 mais ou menos raiz de 81, que é 9, 2, dividido por 2 vezes 3, que é 6. Então, vai ficar 15 mais ou menos 9 sobre 6. O nosso x', que é a nossa primeira raiz, vai ficar 15 mais 9, que é o nosso primeiro sinalzinho aqui, dividido por 6. 15 mais 9, 24, dividido por 6, 4, que é o nosso primeiro valor da nossa primeira incógnita. E o nosso x duas linhas, vamos usar o nosso sinal negativo, ou seja, 15 menos 9 dividido por 6, que vai ficar 15 menos 9, 6, dividido por 6, 1. Então, os nossos valores, a nossa solução vai ser 4 e 1, nosso x' e o nosso x duas linhas. Vamos iniciar nossa aula e hoje falaremos sobre a fórmula de Bhaskara. Vamos falar um pouquinho sobre a definição, um pouco sobre a equação de segundo grau, a definição de delta e resolução de exercícios. A fórmula de Bhaskara é um dos métodos mais conhecidos para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. O nome da fórmula de Bhaskara foi criado para homenagear o matemático Bhaskara Acharya. Ele foi um matemático, professor, astrólogo e astrônomo indiano, considerado o mais importante matemático do século XII e o último matemático medieval importante da Índia. Assim encerramos o nosso conteúdo e aqui tem alguns exemplos para vocês fazerem em casa e qualquer dúvida é só me procurar que estarei respondendo. E deixando claro que nessa aula a gente falou um pouco sobre a definição de Bhaskara, um pouco sobre a equação de segundo grau, a definição de delta e resolvemos os exercícios.